E cabe a nós resguardar e dar-se o respeito a esse Congresso Nacional e a esse Senado. O Senado não é marionete de nenhum presidente, e nem será hoje e nem será amanhã. Mas que essa prática tomada pelo senhor hoje, ela sirva pedagogicamente e não se repita novamente. E que o senhor tome outras decisões parecidas, caso isso aconteça novamente. Muito obrigado, senador Omar. Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras. Senhor presidente, eu estou aqui há 12 anos. A partir do advento Garibaldi, não se teve mais uma atitude como esta. E eu quero dizer que ela soa para mim, nesses 12 anos, como uma atitude ímpar. O Senado da República, no comando de Vossa Excelência, e a mim estranha muito, alguns estranharem a atitude do presidente do Senado da República, dentro das suas prerrogativas, tomando uma medida e uma atitude que a sociedade espera, senhor presidente, sempre que seja tomada. A atitude de Vossa Excelência é digna de aplauso. Vossa Excelência coloca esse poder no seu devido lugar. Eu imagino, ouvi muita coisa aqui. Ouvi muitas frases de efeito. Se o partido piorar, se o país piorar, vai ficar na nossa conta. A economia do país pode ficar pior. Eu acho que pior do que está não fica. Agora eu pergunto, quem explodiu a economia do país? Alguém pode me responder? Se mãe tivesse viva, ia dizer quem pariu Mateus que embale. Eu não vou levar nenhuma responsabilidade sobre as minhas costas das lambanças que fizeram com a economia desse país. Eu acho que tem um caminho, senhor presidente. Um caminho a ser seguido, mas esse caminho passa pelo tapete da humildade. Num momento como esse, em que nós estamos vendo, presenciando tudo fora de controle, presenciando uma presidente dando esporro, dando pito, como diz no Nordeste, no seu ministro da Fazenda, só porque ele disse que fizeram uma grosseria com a economia, uma atitude grosseira. E o que é que foi mais? Se fosse num lugar reservado, quem sabe ele tivesse usado outra palavra, mas ele estava em público, ele falou, foram grosseiros em alguns momentos, e dizendo que de pacotes eleitoreiros que foram feitos, tão somente visando um processo eleitoral, eles arrebentaram a economia do país sem pensar no país. O tapete da humildade aponta para a saída. Seria um pedido de desculpas da presidente da República ao país, dizendo, olha gente, me perdoem, eu menti no processo eleitoral. Tudo que eu disse que o Aécio ia fazer, é eu que estou fazendo. Agora imagine esse Aécio fazendo o que ela está fazendo, se tivesse ganho a eleição, estava morto. Me perdoe, eu disse que não ia cortar direito de trabalhador, estou cortando. Me perdoe, aliás, esse seguro-desemprego, que foi cantado e decantado, e todo mundo se esquece de que o seguro-desemprego foi feito por Sarney, mas nós estamos há 12 anos ouvindo que tudo que tem no Brasil foi inventado pelo governo atual. Peço que até a primeira missa lá, rezada em Porto Seguro, foi rezada por eles. Caberia um pedido de desculpas e dizer, gente, reveja os programas eleitorais. Tudo que eu falei era mentira. Vocês me perdoem, estou fazendo tudo diferente, porque estou disposta a consertar aquilo que nós esfacelamos. Me ajudem a colar os cacos. Peço humildemente, aqui estamos nós. Agora a arrogância de uma medida provisória. E depois ainda ter que ouvir. Se não aprovar a medida provisória, o país piora e a culpa fica nas costas do Congresso. Morde aqui para ver se sai leite. Eu não vou carregar comigo. E nenhum de nós vai carregar. Se mãe tivesse viva, dona Dadá, eu preciso encerrar, porque outros vão falar. Mãe ia olhar muito bem para essa situação e ia dizer, olha minha filha, quem pariu Mateus que embale.
Senadora Rose de Freitas. Eu não tive a oportunidade de saudar meus companheiros até hoje. Cheguei aqui após um mandato de deputado estadual, 6 de deputado federal. Fui constituinte nessa casa. Eu sempre prezei todas as atitudes sensatas e sempre nos coube a responsabilidade de ter sensatez nos momentos mais difíceis desse país. Se Vossa Excelência teve uma assertiva com atitude digna desse parlamento, eu queria dizer que eu trago uma esperança de que exatamente essa atitude de Vossa Excelência, que para muitos que estão do outro lado, dentro do Poder Executivo, para muitos pode ser uma atitude de confronto, uma atitude de prepotência, que não deveria ser jamais entendida assim. Aqui é um outro poder, aqui é o parlamento. Nenhuma decisão pode ser tomada do outro lado da rua sem que esta casa tenha conhecimento dela, sem que esta casa discuta o que é que vai o governo propor à nação brasileira. Nós não estamos falando do que o governo propõe ao parlamento, nós estamos falando do que o governo propõe à nação. Vossa Excelência não tinha outra saída. E Vossa Excelência não agiu encurralado. Porque, presidente Renan, o desalento nesse país está de ponta a ponta. Ninguém quer a política do caos, que muitos anos atrás já se apregoou em outros governos passados, de que quanto pior, melhor para a política de quem postulava o poder. Eu quero dizer a Vossa Excelência qual é a minha esperança. É que o gesto de Vossa Excelência, o apoio desta casa, faça os mandatários deste país refletir. E saber, sobretudo, que o país não vai bem, que a insegurança é o resultado da insensibilidade de quem, errando lá atrás, que deseja consertar agora e não sabe como fazer. Se há uma coisa que tem que ser feita e não pode deixar de existir, é respeitar esse parlamento, senador Raimundo Lira. Não tem como pensar que vai adotar medidas e depois, durante a noite, chamar o presidente dessa casa, da outra casa, meia dúzia de líderes e dizer, está aqui a decisão que o governo tomou. O presidente Renan disse hoje no almoço, em comemoração de Internacional da Mulher, disse assim, escuta, eu disse ao ministro Levi, nós temos que encontrar juntos a solução, mas esse juntos é tão difícil de ser aplicado. Esse governo tem que aprender a olhar o que existe nesse país. Existe um povo decepcionado, desalentado, cujas esperanças ainda podem resistir um pouquinho lá naquele palácio e aqui nessa casa. Portanto, Vossa Excelência, quando tomou essa atitude corajosa, mas sobretudo sensata, Vossa Excelência reacendeu a esperança desta parlamentar, de que nós poderemos juntos provocar um debate que possa apontar saídas, apontar proposta, construir, sobretudo, algum caminho que o povo brasileiro possa acreditar. Não será o povo brasileiro, de tantas batalhas e tantas lutas, que poderá dizer que o governo está certo ou está errado, que o parlamento fez certo ou fez errado, mas será o povo brasileiro que poderá dizer, chega nas ruas daqui um dia, se não estiver sendo apontado por esta casa, ou pelo poder que aí está, num diálogo franco, aberto, o que nós podemos construir para melhorar a situação caótica que o país se encontra. Muito obrigado. Eu agradeço à senadora Rose de Freitas. Não há como, nessas horas, não lembrar do Getúlio. O Getúlio dizia assim, eu não gosto de me explicar, eu gosto que as pessoas me interpretem. Por isso eu não estou me explicando. Mas essa questão das medidas provisórias, elas sofrem uma evolução natural, lógica. Os senadores se recordam que nós fomos obrigados aqui a votar nas 24 horas últimas da vigência da MP dos Portos a medida provisória. A única maneira de votá-la era dizendo assim, olha, esta é a última vez
a partir da aprovação da MP dos portos, eu vou estabelecer uma regra de 7 dias. E estabelecemos a regra coerentemente com o que tínhamos proposto e combinado com o Senado Federal. No passado, e me permitam lembrar, não para me explicar, no passado eu cheguei a aprovar no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que proibia a edição de medida provisória que mexesse em contratos ou aumentasse juros. Quer dizer, essa evolução é uma evolução lógica, é em favor da instituição. Democracia tem que ter todos os poderes fazendo as suas partes. Não há como ter uma democracia forte com um legislativo fraco. O legislativo tem que zelar pela sua competência. E foi exatamente o que eu fiz. Recomendamos à presidente, desde a semana que passou, o ajuste por projeto de lei, com urgência, que tranca a pauta em 45 dias. Sugeri ao ministro Levi, e hoje falei longamente por telefone com o ministro Levi, de que todo país que fez um ajuste dessa dimensão o fez como consequência de uma concertação, de um pacto, de um acordo. Porque o ajuste, ele é delicado. Fazer um ajuste obrigando o desemprego, aumentando o custo de produção, fazer ajuste transferindo a conta para as parcelas mais pobres da população, ou então inviabilizando os setores, é muito ruim. É ruim como é ruim continuar editando medida provisória para aumentar imposto. Isso é um péssimo sinal para o nosso país e o Congresso não pode realmente concordar com isso. Senadora Lúcia... Uma audiência com o ministro Gilberto Kassab, que me ligou ontem lá no Estado, se colocando à disposição, se prontificando em ajudar o Estado, pediu que eu viesse a Brasília para que nós pudéssemos ter uma conversa, para que eu fizesse um relato da atual situação que nós estamos passando. Queria agradecer aqui ao senador Magno Malta, que se colocou à disposição para mobilizar artistas evangélicos para fazer um grande evento lá no Acre, para angariar alimentos, recursos para ajudar esse necessitado. Queria agradecer também aqui o senador Romário, que já esteve lá no meu estado numa outra situação parecida como essa, fazendo um jogo beneficente, se colocou à disposição para juntar um grupo de amigos e ir até Rio Branco fazer um jogo beneficente, também para ajudar os desabrigados. E eu queria pedir aqui, como a nossa TV Senado, a nossa Rádio Senado tem um alcance muito grande, aqueles empresários que queiram fazer alguma doação, que a situação é de calamidade. São centenas e milhares de pessoas que estão precisando do apoio de toda a população brasileira. Pessoas humildes que passam por situação muito difícil. Então, fica aqui meu apelo, entre em contato com a Defesa Civil do meu Estado, entre em contato com o nosso gabinete, que nós, com certeza, estaremos intermediando essa conversa, essa ajuda com o governo do Estado, com a Prefeitura de Rio Branco, com o prefeito de Rio Branco, para que possamos amenizar o sofrimento das pessoas. O segundo distrito da nossa cidade está praticamente toda alagada. A maioria dos bairros da nossa capital encontra-se em situações muito difíceis. O transtorno é muito grande, mas aqui fica meu apelo à presidente Dilma para que dê uma atenção especial. Não queremos nenhum tipo de privilégio, queremos o mesmo tratamento que é dado a outros estados nesse momento de dificuldade. E aqui, mais uma vez, agradecer ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que em menos de uma semana já esteve e hoje está no meu estado vendo em loco, porque só sabe o que nós estamos passando lá se for lá e ver com seus próprios olhos. Então, aqui fica o nosso apelo, algum senador, algum empresário que queira ajudar o povo acreano, nós estamos precisando de ajuda. Obrigado, presidente.
Senador Valadares, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, Vossa Excelência, ao decidir e proclamar a devolução da medida provisória, fez de forma clara e coerente uma distinção entre o que é desonerar e o que é aumentar impostos. Nesta linha, desonerar significa aliviar, tirar o ônus, a carga daquele que contribui através de impostos para aumentar a arrecadação do país. Desonerar, então, pode, sem dúvida alguma, ser feita através de medida provisória, porque, neste caso, não há aumento de tributos. Ao contrário, quando há aumento de tributos, onde o Poder Legislativo tem a sua atribuição de não só apenas debater, como também de aprovar, uma medida provisória não tem o condão, não tem o poder de ocupar o lugar do Poder Legislativo. Acho que, realmente, o nosso país está vivendo um momento de contração econômica, um momento de dificuldades na sua arrecadação. Eu compreendo que a presidenta Dilma, ao dar um pito no ministro da Fazenda, de que desonerar não é brincadeira, ela, neste ponto, tem razão. Desonerar não é brincadeira, porque significa tirar o peso da tributação sobre as empresas, significa gerar mais empregos, promover o crescimento do nosso país. Basta que se diga o seguinte: no setor de transportes, o aumento da tributação sobre a Previdência vai significar também um aumento correspondente a 15 centavos na passagem do usuário do transporte. Isto é, aquele que usa o transporte diariamente para o trabalho, para a escola, para se movimentar nas cidades ou entre as cidades, vai ser onerado, sem dúvida alguma, nesta passagem, no mínimo em 15 centavos, quando nós sabemos porque por menos do que isso, várias movimentações foram feitas, vários protestos foram feitos em nosso país, em virtude justamente da oneração da passagem. E se há necessidade realmente de um aumento da arrecadação, porque essa desoneração, segundo o ministro da Fazenda, custa 25 bilhões. Há outros caminhos, inclusive o apontado pelo presidente do Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas de Fronteiras, que afirma peremptoriamente que o Brasil tem uma sonegação da ordem de 100 bilhões de reais. Combater a sonegação, portanto, é um ato de aumentar a arrecadação, isto é, proporcionar a oportunidade ao governo de cobrir os rombos ou déficit que existe hoje em vários setores da administração pública, inclusive na infraestrutura. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que
existe outro caminho, um caminho previsto na Constituição, que é o projeto com urgência constitucional, onde esta Casa, também a Câmara dos Deputados, poderão se debruçar com mais acuidade, discutir com mais profundidade e, quem sabe, propor outras soluções mais condizentes com o momento atual, onde a carga tributária já passa de 36% do PIB. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que o Senado Federal, neste momento, vive um instante que consideramos importante para a demonstração de um fato que a nação brasileira não está acostumada a ver, que é a independência na hora de decidir. Aliás, o PMDB fez história a respeito das medidas provisórias. O Garibaldi, o nosso grande presidente do Senado Federal, agiu da mesma forma como Vossa Excelência está agindo, não causou nenhum estresse, nenhuma crise econômica, nem brigou com o presidente Lula pelo fato de ter recusado aquela medida provisória. O mesmo certamente acontecerá com o PMDB de Renan Calheiros, que terá a compreensão da Presidenta da República, que terá a compreensão da nação, neste momento que estamos vivendo, onde a tributação onera o cidadão, a sociedade, prejudica a empresa e prejudica o emprego que o brasileiro precisa. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E é indiscutível também, senador Valadares, que os municípios, os estados estão fazendo o ajuste fiscal. Todos os municípios desse país estão em dificuldade, os estados também. E é importante que o setor público faça a sua parte. Não tem sentido absolutamente aumentar o custo de produção, aumentar imposto e não cortar no setor público. Os estados estão fazendo isso, os municípios estão fazendo isso e o governo federal também precisa dar o seu exemplo. Senador Blairo Maggi. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela posição tomada hoje aqui. Não se está dizendo que não se vai ajudar ou que não se vai fazer, mas é a forma como se deve fazer as coisas. Vossa Excelência tem toda a razão e coloca esse parlamento, o Senado Federal, em condições de discutir os temas mais importantes para a nação brasileira. Acho que marcou-se hoje, no dia de hoje, algo que esse plenário, que o Senado sempre pleiteou, de ser respeitado, de ser chamado a discutir na formulação das coisas. Então, mais uma vez, não se trata de dizer que não será ajudado o governo a fazer o ajuste fiscal, mas é a forma como se faz. E o aumento de imposto não se deve fazer por medida provisória, sim, por projeto de lei, e Vossa Excelência tem toda a razão de fazer isso hoje. Mas eu gostaria, presidente, de dizer que também, no dia de hoje, eu coletei a assinatura de vários colegas, senadores e senadoras, e estou propondo uma mudança na Constituição para regular um pouco melhor a questão da escolha dos tribunais superiores quando das aposentadorias ou de vacância nessas vagas. A minha PEC propõe alterar os artigos 94 e 101 da Constituição Federal para aprimorar o processo de escolha dos magistrados e ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo prazo para a sua indicação pela Presidente da República ou pela Presidência da República. O artigo 94 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 94 diz: 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e dos territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla,
pelos órgãos de representação das respectivas classes. As mudanças, diz, parágrafo 1º, recebidas as indicações, os tribunais formará lista tríplice enviando-as ao Poder Executivo que, em 20 dias subsequentes, escolherá um dos seus integrantes para a nomeação. Parágrafo 2º. Findo este prazo, sem a indicação, caberá ao Senado Federal, no prazo de 20 dias, a apreciação do nome que tiver recebido o maior número de indicação na lista apresentada pelo Tribunal Regional Federal. Aprovado o nome pela maioria absoluta de seus membros, vírgula, o Senado Federal enviará ao Presidente da República para nomeação obrigatória nos 10 dias subsequentes. Também o artigo 2º do 101, que diz, a Constituição passa a vigorar da seguinte forma, artigo 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 membros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 1º. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão escolhidos pelo Presidente da República nos 90 dias subsequentes à vacância do cargo, aprovado a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal nos 30 dias subsequentes. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo sem a indicação pela Presidência da República, a escolha caberá ao Senado Federal nos 30 dias subsequentes. Parágrafo 3º. Aprovada a escolha, o nome será enviado ao Presidente ou à Presidente da República para nomeação obrigatória nos 10 dias subsequentes. Por que essa PEC, meus colegas senadores e senadoras? Porque nós estamos vivendo nesse momento uma vacância muito grande no no STF e também em outros tribunais. A Presidência da República, infelizmente, tem demorado muito para cumprir ou suprir as faltas desses juízes, desses ministros. Então, eu penso que o Congresso Nacional, aqui o Senado Federal, pode muito bem estipular um prazo, coisa que na nossa Constituição hoje não tem esse prazo. Findado o prazo, o Congresso ou o Senado, no caso aqui é o Senado Federal, ele toma a frente do processo e faz a indicação. Nós não estamos tirando aqui a prerrogativa de ninguém. Agora, se lá na frente o presidente que estiver no comando não tomar a providência cabida no tempo em que a PEC exige, obviamente esse Senado Federal passará então a exercer esse direito e esta obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, senador, desculpe o hábito, porque nós tivemos a votação de apenas um item, então declaro encerrada a ordem do dia. E passo a palavra ao senador João Capiberibe. Não, desculpe. Primeiro, o senador Romero Jucá. Você me mostrou aqui. Senhora Presidenta Rose de Freitas, senhoras e senhores senadores. Senhora Presidente, eu pedi a palavra para fazer 3 registros rápidos. Primeiro, registrar que o orçamento da União, o orçamento federal, está pronto para ser votado. Nós deveríamos votar hoje, inclusive, com um acordo com a oposição, mas, infelizmente, houve um mal-entendido e terminou se encerrando a sessão do Congresso de hoje. Então, eu espero que o presidente Renan possa convocar a sessão do Congresso para que nós tenhamos a pressa necessária de aprovar um orçamento que represente investimentos, que apresente, enfim, geração de atividade econômica e geração de empregos, além de investimentos importantes na saúde, na educação, no desenvolvimento social. Portanto, o nosso trabalho está concluído. Digo com satisfação que hoje o Palácio do Planalto, reafirmou a posição da presidenta Dilma de atender os novos parlamentares que ingressaram no Congresso em 2015 com as indicações que eu estou fazendo de emenda de relator de 10 milhões
para cada parlamentar que ingressou no Congresso, sendo 5 para a saúde e 5 para outras atividades. Portanto, essa questão está garantida pela presidenta Dilma, o que é muito importante e dá uma condição de trabalho aos parlamentares novos que estão chegando. Gostaria também de fazer 2 registros rápidos, senador Davi, que dizem respeito, de certa forma, à importância de todo o Brasil, mas em especial da região norte. Primeiro é o voo inaugural da aeronave KC-390, um dia histórico, assim disse o tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato no voo do protótipo. E eu ajudei ao longo dos últimos anos a colocar recursos no orçamento para que a Embraer desenvolvesse esse cargueiro a jato que vai substituir os aviões Búfalos, os aviões que durante dezenas de anos serviram a nossa Amazônia. Então eu quero aqui parabenizar o Ministério da Aeronáutica, a Embraer, todos os setores tecnológicos envolvidos, porque sem dúvida nenhuma é um passo importante e é um empreendimento extremamente comercial. É um produto que vai suprir não só as necessidades do Brasil, mas também, tenho certeza, será comercializado por todo mundo, porque é um avião que atende bem ao transporte de carga e é um avião que pousa em pista curta, ou seja, tem todos os componentes do antigo Búfalo, sendo um avião a jato muito mais rápido e com muito mais capacidade de carga. Então, nós ficamos satisfeitos, e eu particularmente fico satisfeito de ter, ao longo dos últimos anos, ajudado a colocar recursos e a implementar o desenvolvimento desse projeto que é coroado agora com o voo inaugural que foi realizado. E ainda falando em Amazônia e falando em aviação, senador Davi, senadora Rose, registrar que a Secretaria de Aviação Civil investirá 2 bilhões de reais esse ano em 80 aeroportos no norte do Brasil. No Amapá, no Acre, no Amazonas, em Pará, em Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. E eu quero aqui aplaudir o trabalho, especialmente do ministro Eliseu Padilha e do ministro anterior, Moreira Franco, que efetivamente trabalharam para construir esse projeto de desenvolvimento regional. É muito importante para nós da Amazônia que as pistas sejam seguras e que nós tenhamos condição de vencer essas distâncias, né, muito grandes. São 5 dias de barco, 3 dias de barco, 4 dias de barco, 8 horas de carro em estradas esburacadas e, às vezes, um aeroporto, uma pista de aviação salva vidas, né? Leva desenvolvimento, leva progresso, leva merenda escolar, leva saúde. Então, é muito importante, e em Roraima, especialmente, quero dizer que estive com o ministro Eliseu Padilha. Nós vamos construir o aeroporto de Bonfim, que fica na fronteira com a Guiana, e é uma área de livre comércio que eu ajudei a criar. Nós vamos construir o aeroporto de Rorainópolis, que é a segunda cidade de Roraima, né, no sul do estado. Nós vamos regularizar o aeroporto de São Luís, concluir o aeroporto de Santa Maria do Boiaçu, melhorar e ampliar as condições de voo do aeroporto de Caracaraí e regularizar o aeroporto de Pacaraima. Então, sem dúvida nenhuma, o estado de Roraima será extremamente beneficiado com esse programa e eu quero aqui registrar o nosso empenho em alocar recursos, em apoiar o desenvolvimento desses projetos que, sem dúvida nenhuma, vão trazer melhores condições de atendimento e de vida para a nossa população. Eram esses registros que eu gostaria de fazer, senhora presidente, e pedir a transcrição dos dados. Voo inaugural da aeronave KC-390 e a Amazônia receberá 2 bilhões para a reforma e construção de aeroportos. Muito obrigado. O nome das pessoas que se inscreveram e que falaram anteriormente e que gostaria de falar novamente. Tem aqui o senador Flecha Ribeiro, que estava inscrito logo após o senador Romero Jucá. Não sei se deseja fazer uso da palavra. Não existem mais inscritos para falar. Eu consulto se há alguma inscrição que ainda restou que não foi declarada. Senador Hélio José, com a palavra. Logo em seguida, nós vamos encerrar a sessão.
Senador Ela José, com a palavra. PSD do Distrito Federal. Senhora Presidente, é com muita satisfação que assumo a palavra depois desse dia caloroso de debate aqui nessa casa, em que, mais uma vez, uma lição de democracia é dada para o nosso país, com atitudes importantes aqui em nosso Senado Federal. Senhora Presidente Rose de Freitas, senhoras e senhores senadores presentes a essa sessão. A grave estiagem enfrentada pelo Brasil nos últimos meses revela a importância de nossa aposta em uma matriz energética plural, que nos permite produzir energia elétrica limpa de fontes renováveis, ao lado da energia hidrelétrica, tão importante na história do país. Devemos garantir o nosso futuro energético pelo bom uso da energia eólica e, sobretudo, da energia solar. O Brasil precisa avançar, senhora Presidente. Então, nós precisamos ver novas tecnologias, novas formas de aproveitamento do potencial de nosso grande país. Então, é nessa linha que hoje estou aqui promovendo esse discurso. Senhoras e senhores senadores, parece-nos inegável que a Mãe Natureza dotou as terras brasileiras de quantidade ímpar de insolação, estrategicamente posicionado e a quase totalidade do nosso território recebe enorme irradiação de energia solar. A alta incidência de luz solar equivale a um maná com que a natureza nos presenteia, senhora Presidente. É nosso dever explorá-la ao máximo para abastecer nossos lares, nossas fábricas, nossas cidades. Cabe também um acréscimo elucidativo sempre que projetamos o aumento da produção de energia elétrica a partir da fonte solar, tem-se o benefício da redução do efeito estufa, que tanto ameaça o equilíbrio ambiental em todo o mundo. Sabemos o tanto que as questões ambientais inquietam a nossa população e que por isso precisamos, senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, investir nessa área tão importante para o nosso país. Exatamente por essa razão, os países têm se esforçado em prol da captação de energia solar, que vem apresentando fortíssima expansão desde a última década. O Brasil não pode ficar atrás. Com efeito, ao substituir o petróleo e o carvão, fontes tradicionais de energia fóssil, cujo uso libera gás carbônico na natureza, a energia solar amplia a sustentabilidade econômica e ambiental dos países. E por se tratar de energia completamente renovável, reduzem-se as preocupações humanas com a escassez energética do futuro. Não por acaso, as estatísticas internacionais revelam o aumento de 395% entre os anos de 2003 a 2013 no uso de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. Sob este incremento, o servidor do Senado, Ruteli Marques da Silva, revela no trabalho Energia Solar no Brasil, dos incentivos aos desafios, que no texto internacional, abre aspas, o crescimento da fonte solar é explicado em parte pela consolidação das indústrias fotovoltaicas, segundo o expósito IFUX 2013. Nos mercados desenvolvidos, os aumentos da demanda e da escala de produção e o desenvolvimento tecnológico viabilizaram a redução de preços e, em decorrência, a expansão do uso dessa fonte de energia limpa. A EP, Empresa de Produção de Planejamento Energético, em 2014, destaca também o papel dos programas de incentivo a fontes promovida por países como a Alemanha, a Austrália, China, Estados Unidos, China, Espanha e Estados Unidos. O desenvolvimento tecnológico ocorreu principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão, e em segundo plano na Itália, Espanha e Noruega. Apesar disso, exposto IFUX
em 2013, destacam que os estudos para o desenvolvimento tecnológico da indústria fotovoltaica estão concentrados na China, a atual líder na produção de painéis fotovoltaicos. Na Alemanha, a tecnologia está em declínio. Por sua vez, Estados Unidos e Espanha concentram as pesquisas tecnológicas e as plantas pilotos relacionadas à tecnologia termosolar, decorrência das altas irradiações solares nas regiões semiáridas de seus territórios. Fecho aspas, senhora presidente. Senhoras e senhores senadores, o crescente investimento dos países desenvolvidos no uso de energia solar bem revela a centralidade desse admirável esforço científico para o futuro dos seus povos e da humanidade. Como um todo, em razão das condições climáticas presentes no Brasil, favoráveis à exploração de energia solar, sustentamos que as autoridades públicas brasileiras devem vidar seus melhores esforços ao lado do setor industrial e da comunidade científica para que nosso país faça boa figura entre os mais adiantados nesse campo, senhoras e senhores senadores. Algumas iniciativas brasileiras de fomento à geração de energia elétrica a partir da fonte solar já podem ser contabilizadas. Sem pretender ser exaustivo sobre este tema, citamos com base no estudo realizado pelo senhor Ruteli,